Bom dia, crianças de bom coração, ou boa tarde ou boa noite, de acordo com a sua organização familiar. Vamos a mais um encontro regular da nossa Biologia de Tudo de Si, aula de número 19. E na realidade, depois de termos ficado muitas semanas trabalhando aquilo que nós chamamos de organologia vegetal, raiz, caule, folha, flor, fruto, semente, começamos agora a tratar de aspectos da fisiologia. Fisiologia vegetal. O que é a fisiologia? É o funcionamento. Na verdade, essa fisiologia, quando o assunto é humanas, fica mais bacana. Sistema respiratório, circulatório, excretor. As plantas também apresentam seus funcionamentos. Professor, uma planta tem um sistema? Tem. A partir do momento que ela reúne vários órgãos para realizar uma determinada atividade, ela também tem um sistema. Tem um sistema de absorção, tem um sistema de condução, tem um sistema de transpiração, tem um sistema de produção, que é o sistema fotossintético. Então a fisiologia ela envolve tudo aquilo que ocorre no corpo da planta para mantê-la viva, produtiva e assim nós aproveitarmos na forma de alimentação e outras importâncias comerciais e industriais, ok? É claro que toda vez que nós tivemos a aula aqui sobre um órgão, nós fizemos uma apresentação sobre a sua função, sobre a sua atividade. Então eu não disse aqui, ó, a raiz está embaixo da terra, e alguém gritou, professor, mas o que ela faz? Agora eu não vou falar o que ela faz, só na aula de fisiologia. Claro que isso não aconteceu. Só que aqui a gente trata de aspectos um pouco mais técnicos, um pouco mais importantes do ponto de vista do vestibular. O primeiro slide aqui, ele traz uma ideia de quais seriam as principais atividades fisiológicas em um vegetal, certo? Então o que nós temos aqui? O processo de absorção, essa absorção ocorrendo nas regiões principalmente de zona pilífera das plantas. Lembrando aqui, ó, uma raiz, assim como qualquer outro órgão que tenha tecidos vivos, respira, tem que ter trocas gasosas, não é à toa que a própria raiz crescendo fragmenta o solo, favorecendo a penetração do oxigênio atmosférico, certo? Temos o que? O sistema de transporte, aqui em azul, representando a ascensão da seiva bruta, em verde de maneira correta, enquanto xilema sobe seiva bruta, pelo floema nós temos a seiva elaborada, a matéria orgânica de maneira bidirecional. Vamos entender como isso acontece depois. A absorção, transporte, processos aonde? CO2 para fabricação do açúcar, somado à água, a parte da água é perdida, a parte da água é contida, enfim. Aqui eu vejo absorção, condução, fotossíntese graças à energia luminosa, respiração, são atividades regulares que você encontra em um vegetal. Vamos começar pela base. E a base diz para mim que tem o quê? Que tem uma relação direta entre as duas fisiologias que nós vamos apresentar hoje. Que relação é essa? Bem, vamos falar de absorção e transpiração. Uma absorção que ocorre prioritariamente na raiz e uma transpiração que ocorre prioritariamente no polo oposto, lá nas folhas. É claro, pessoal, entre a absorção na raiz e a transpiração nas folhas, com certeza temos o que? A aula de número 20, que é o processo de condução. Só que de início, é importante que você já saiba que existe uma relação direta entre esses dois fatores. É o que o gráfico aqui, de maneira bem simples, tenta demonstrar. Quanto maior for a taxa de transpiração, maior é a taxa de absorção. Certo? Quando a taxa de transpiração cai, a taxa de absorção também cai. Então a primeira coisa que nós precisamos entender para responder algumas questões de prova é a ideia de que a transpiração é um fenômeno onde a planta perde água na forma de vapor. Em dias muito úmidos, a planta transpira pouco, consequentemente, absorve pouco. Em dias muito quentes, a planta transpira mais, então absorve mais, certo? Portanto, se uma prova propor o seguinte, em dias muito úmidos, a planta absorve menos. Não, ela transpira menos. Se ela transpira menos, ela absorve menos. Então temos uma relação, sem dúvida alguma, direta entre esses dois fatores que vamos descrever no encontro de hoje. Ok? Beleza. Então qual é a ideia? A ideia é compreender que na base, lá naquela raiz, inserida no solo, temos um processo de quê? Um processo de, escrevendo novamente, absorção.
Absorção de quê? Absorção sempre de matéria inorgânica. Uma matéria inorgânica que representa o quê? A água combinada aos sais minerais. Lembrando que esses íons, esses sais minerais, eles são divididos, assim como acontece também para a alimentação em animais. Esses sais, esses íons, são divididos em micronutrientes e macronutrientes. Não tem nada a ver com o tamanho molecular dessas substâncias. Tem a ver com o grau de importância que eles representam no metabolismo vegetal. Quais são os macronutrientes para um vegetal? Sem dúvida alguma, aqueles elementos clássicos. Nachon, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, que está valendo também para os animais. Ainda, você pode acrescentar potássio, você pode acrescentar magnésio, que é importante na constituição da clorofila. Seriam exemplos de macronutrientes. Para nós, por exemplo, o cálcio é um macronutriente, o ferro é um macro. Para os vegetais, cálcio, ferro são elementos considerados aí de menor importância. Então, essas substâncias estão dissolvidas em água. A soma de água mais sais minerais, eu vou chamar de quê? De uma solução. De uma solução que deve estar presente no solo para ser absorvido através da raiz. Ou seja, o conceito de absorção é clássica. Professor, se eu não como o meu almoço todo, a minha avó pede para eu jogar o resto do arroz e do feijão ali no canteiro para a planta aproveitar. A planta faz um aproveitamento do arroz e do feijão? Sim ou não sim? Sim, desde que esse material seja decomposto. Arroz e feijão, bife, frango, qualquer elemento orgânico vai ser aproveitado pelos vegetais se passar primeiro pelo processo de decomposição, ou seja, for convertido por fungos e bactérias em água e sais minerais. Então existe adubo orgânico? Existe. Só que esse adubo orgânico, ele vem com a proposta de sofrer uma decomposição para depois haver então um aproveitamento. É o que pessoas com consciência de sustentabilidade, reaproveitamento, reciclagem, fazem quando tem uma oportunidade, um espaço para isso no seu quintal, no seu sítio, que é a chamada compostagem. Que é pegar matéria orgânica, combinar com fungos, que podem ser até adquiridos, né? E esses fungos fazem lá um processo de decomposição e depois isso é usado como adubo já em estado avançado de deterioração, de constituição dos elementos verdadeiramente essenciais. Não adianta apenas falar sobre isso. Na aula sobre raízes já tivemos uma breve apresentação nesse sentido, mas faço de novo. Corto a raiz de forma transversal. Fizemos isso na anatomia da raiz. Cortei a raiz para você. A representação aqui é da zona pilífera. Então eu tenho projeções que representam os pelos. Os pelos. Tudo isso inserido no solo, aonde está a solução. Certo? Temos aqui um parênquima cortical, é o córtex, é o tecido mais próximo da região periférica, células vivas compondo essa região próxima ao revestimento, e temos o grande objetivo daquilo que é absorvido. A raiz fica com tudo que absorve de jeito nenhum, de jeito nenhum. A solução absorvida, ela deve alcançar o que? Eu fiz um X no seu coração, para você nunca me esquecer. Xilema. E lembra? Esse xilema, ele é protegido por um revestimento interno, conhecido como endoderme. Então, só para a gente recordar aqui a parte anatômica, zona pilífera tem como tecido externo a epiderme. Essas projeções são pelos, tricomas. Esse tecido pós-revestimento, parênquima, graças à sua posição, córtex. Tecido central de condução, xilema, lenho. Tecido protetor, a alfândega, aquele que realmente filtra para que substâncias indesejáveis não alcancem o centro da raiz, sim, porque tem que alcançar o centro e ascender, e não seja distribuído ao vegetal. Essa é o quê? É a endoderme. Lembra? Do jeito que eu fiz a raiz aqui, ela é axial, pivotante, típica das dicotiledôneas. Então essa endoderme, ela vai ter o quê? Estrias de Kasparin.
Mas se fosse uma monocotiledônia, raízes fasciculadas, também teria endoderme e aqui bagunçando. Só que seriam reforços em U, que é uma diferença anatômica entre di e monocotiledôneas. Essa é endoderme, dicotiledônia, estrias de Caspar. Show! O que nós temos a ser absorvido? Água e sais minerais. Certo? Beleza. O que nós precisamos? De uma diferença de concentração. Essa diferença de concentração, para tornar o processo de absorção o mais simples possível, lembrando que esses pelos, esses tricomas também são estruturas celulares, às vezes é uma célula só, às vezes é a composição de muitas células, eles também têm uma relação com o meio. O que nós precisamos? Os sais levemente mais concentrados que o meio interno dessas células, eles vão entrar por transporte passivo, basicamente por difusão. Professor, tem transporte ativo? Tem. Muitas vezes as células gastam ATP para bombear sais para o seu interior, principalmente nas regiões mais centrais da raiz. Bombeia-se sal para garantir o fluxo de água. Sim, porque depois que o sal entra por difusão, a água tranquilamente, tendo esse ambiente agora mais concentrado, a água tranquilamente pode acessar a raiz por osmose. Difusão de sais, osmose de água, estamos representando aqui o transporte clássico de forma o quê? De forma passiva, um transporte passivo, que vai ocorrer através das membranas e das paredes celulares. Nós estamos falando aqui de um acesso que vai mais concentrado, passa sal, passa água, passa sal, passa água, passa sal, passa água, alcança o xilema e acende na planta. Certo? Temos, portanto, uma via que é a via mais clássica. É uma via chamada de via intracelular. Também chamada, principalmente na universidade, em vestibulares do Paraná, como via simplástica, sim, unida ao plasma, certo? Essa é simples. Agora, nós não podemos esquecer que estamos falando de água com sais dissolvidos. Você sabe que água não pode ver uma greta, água não pode ver um espacinho. Isso vai acontecer de ter espaços entre células, até porque células vegetais, em função da parede celulósica irregular, ela não tem uma justa posição. Não é que nem epitélio aqui nosso, né? Que as células têm desmossomos, interdigitações. Então sempre existe uma falta. Né? Sempre nós temos ali um espaço entre as células, por causa da falta de oclusão, de adesão total entre elas. Isso significa dizer que tanto na zona pilífera, quanto em outras áreas da raiz, na zona de crescimento e tudo mais, claro que não vou ter a mesma propriedade numa área mais antiga, que seria uma zona suberosa. A zona suberosa é dita impermeável. Mas o que eu quero dizer para você é que a absorção de água e sais não precisa ser exclusivamente através dos pelos. Pode ser em outras regiões da raiz, com exceção, é claro, da zona suberosa, antiga e super revestida, né, por células mortas e suberificadas. Ok? Então eu estou falando para você que esta mesma solução, ela pode fazer um caminho por entre as células. Claro, até alcançar a endoderme. Alcançando a endoderme, entre células não passa, justamente por causa das estrias de Caspar ou reforços em U. Nesse caso, é obrigado a passar por dentro da célula e receber, portanto, o processo de seleção e de filtragem. Essa via é uma via que ocorre entre células, é uma via intercelular. É por fora, apofora do plasma, apoplástica, apoplasto. Essa via intercelular ela é mais rápida, ela é mais direta, e consequentemente você tem aí uma opção de absorção também através das raízes. Portanto, o que o vestibular gosta de questionar bastante? Ele afirma: a água e sais minerais penetram nas raízes exclusivamente através dos pelos? Não.
A via intercelular exige osmose e difusão? Não, é a intracelular que exige osmose e difusão. Então tenta fazer uma brincadeira, uma confusão contigo em relação à diferença desses dois meios. Tem um slide ali com um esquema um pouco mais organizado e representativo dessas diferentes vias, certo? Então daqui, ó, rota, via. Vamos começar aqui pelo número 2. Simplástica. Por dentro das células, atravessando inclusive áreas de plasmodesmos e vegetais, se comunicam e segue por dentro das células até alcançar os vasos xilemáticos e ascender em direção à cópula, certo? No entanto, a via apofora intercelular, ela segue por fora das células, aproveitando a ausência de oclusão. Fica claro já um volume de água para as células, né, para hidratá-las. Ela segue por fora, e aqui não passa por fora. Não passarão obrigatoriamente a solução, então na endoderme é obrigada a passar por dentro das células inter até alcançar o xilema. Então o que eu acrescentaria para você em relação a essa temática é que a atividade de absorção inicial nas camadas mais externas da raiz pode ser por dentro das células ou por fora. Mas na endoderme, a via é exclusivamente intracelular. Então, considerando as estrias de Caspar e os reforços de E1, na endoderme, a via é exclusivamente intracelular. Perfeito? Portanto, são aspectos tranquilos da absorção. O que nós podemos acrescentar aqui é o seguinte: é um tema que aprofunda esses conhecimentos de absorção, que é a conhecida seca fisiológica. Professor, o que é uma seca fisiológica? Nas regiões áridas do Nordeste, vamos chamar de Caatinga, nos períodos de estiagem, as plantas apresentam seca fisiológica. Não, você está enganado, é seca ambiental. Aí é seca ambiental mesmo. Seca fisiológica é o entendimento de que tem água disponível, mas por algum motivo a planta não está conseguindo absorver. Certo? Então, o que você tem? Você tem uma raiz inserida num ambiente com água disponível, mas por algum motivo a planta não está conseguindo fazer a absorção. E nesse caso, o vestibular pode te perguntar 4 situações diferentes que fazem com que as situações que fazem com que a planta não consiga fazer a absorção. A mais comum de todas é o chamado solo hipertônico. Hipertônico. Como assim, professor? Mas o solo não tem que ser... Sim, concordo contigo. Virando devagarinho, Giovanni. Concordo contigo. É necessário que os sais estejam em maior concentração que o ambiente celular. Mas espera aí. Essa maior concentração tem suas limitações. E isso é inclusive encontrado nas referências bíblicas. O que eu vou falar agora, evidentemente, são enunciados de questões tipo Pontifícia Universidade Católica, né, que diz assim, ó, no Velho Testamento há a citação das cidades de Sodoma e Gomorra, onde o pecado imperava. Deus não estava satisfeito com essa situação e manda um anjo da destruição. Mate os inimigos, destrua a cidade e lance sal na terra, para que nada de bom cresça lá novamente. O que Deus estava fazendo? Do ponto de vista aqui do nosso conhecimento, estava gerando uma situação de seca fisiológica, tornando o solo extremamente hipertônico e, nesse sentido, um solo extremamente concentrado, não há como ocorrer absorção. Já pensou? Cheguei ali na beira da praia. Eu vi tem terra, tem água, tem quase uma irrigação natural da maré que vai e volta e não tem planta. Por que não tem planta? Não tem justamente em função do excesso de concentração de sais, certo? Já no Novo Testamento, citações falam assim: Jesus é o sal da terra, no sentido de que ele é a essência da vida. Opa, então o sal é importante, só depende da concentração. Tudo bem? Em questões nesse modelo, mas agora com envolvimento histórico, fala-se muito da Inconfidência Mineira, Tiradentes, né, acusado, que acabou espiando pelos pecados dos revoltosos, enforcado, morto evidentemente, esquartejado, e ainda o Império manda que lance sal em suas terras, para que ela não tenha mais valor comercial. Justamente, de novo,
tornando o solo hipertônico além daquilo que é possível para a continuidade de um processo de absorção. Aí você pode jogar água à vontade, que sem dúvida alguma você vai ter dificuldade que essas plantas absorvam. Aliás, é um dos motivos que na agricultura brasileira, na região centro-oeste, você tenha um processo de irrigação onde se gaste muito mais água do que em outras regiões do Brasil e do mundo. Porque você tem no Cerrado brasileiro um solo extremamente concentrado, onde o volume de água despejado para que as plantas possam realizar um processo de absorção acaba se tornando um volume muito maior do que aquele que é regular em outras áreas, certo? Beleza, então, planta tem água? Tem, não consigo absorver, por quê? Porque o solo está extremamente salgado. Outro motivo, frio intenso. De que maneira um frio intenso pode impedir que uma raiz absorva suficientemente? Primeiro, frio intenso, menos transpiração, menos absorção. E claro, temos aí uma situação implacável. Se a água se congela, inclusive no solo, não há como ter processos de absorção, sem dúvida alguma. Então, plantas adaptadas acabam invernando, estivando nesse período, justamente um período onde a absorção do volume de água e sais não é condizente com as necessidades. Outro motivo seria toxinas. Toxinas, sim. Muitos venenos lançados aí para evitar que capins cresçam em gramados bonitos ou entre as calçadas de uma determinada área. Muitos venenos fazem com que a raiz perca a sua permeabilidade, ela não consegue conter a água absorvida e, consequentemente, essa água absorvida não chega a outras regiões da planta, certo? E um outro motivo, pasme, é o excesso de água no solo. Pessoal, como é que o excesso de água pode atrapalhar a própria absorção? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Se você lança água excessivamente, você expulsa o oxigênio. Muita água, menos oxigênio. Lembra na imagem inicial? Raízes precisam também respirar, também precisam ser oxigenadas. Ou seja, daí eu afogo a raiz. Não afoga porque ela não tem... ela não inala água, mas sem dúvida alguma você mata por asfixia. Certo? Joga muita água, diminui os níveis de oxigênio, a raiz morre e raiz morta não vai realizar sua principal atividade. Ok? Portanto, os conhecimentos de seca fisiológica na verdade, um aprimoramento dos conhecimentos sobre os processos de absorção. Show! Falei daquilo que está acontecendo lá embaixo. Chão! Vamos falar daquilo que acontece lá em cima. Certo? E falando daquilo que acontece lá em cima, estamos falando dos processos de transpiração. Eu vou dividir essa aula para que você possa digerir esse momento inicial. Daqui a pouco a gente volta à parte 2 falando desse aspecto.